E aí, juventude do bem, com vocês, professor Milton Soares, para a gente dar mais uns passos aí na química geral. Espero que esse vídeo encontre vocês em paz, em segurança e em casa, né, pessoal? Vamos estudar um pouquinho de química geral, dessa vez as funções inorgânicas, e as funções inorgânicas têm uma presença garantida nas provas pelo país todo, ok? Funções inorgânicas estão no nosso cotidiano, né, pessoal? Como o nome já diz, elas são inorgânicas, são diferentes das orgânicas. Milton, nenhuma delas vai ter carbono? Em geral, elas não têm carbono, porque as cadeias carbônicas vão fazer as funções orgânicas. Aqui, o carbono não tem a mesma característica de lá. E lá, na orgânica, nós temos as funções pelas cadeias carbônicas. Aqui nós não vamos ter as cadeias carbônicas. Quais são elas, gente? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos são as principais funções inorgânicas. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vamos ver a primeira? Nós vamos ver os ácidos hoje, ok? Vem comigo. Numa espécie de definição dos ácidos, só para a gente lembrar os elementos da definição, muito importante você sumarizar, destacar elementos da definição, ok? Os ácidos são eletrólitos. Um ácido é um eletrólito. Lembrando que um eletrólito é uma espécie química que produz íons na solução aquosa e torna a solução condutora da corrente elétrica. Os ácidos são assim. Os ácidos em água, portanto, libera um ácido H+, ou H3 ou mais, tanto faz. Tem prova que acrescenta H+, ou tem prova que coloca H3 ou mais. Todos os dois cátions representam a acidez. E muitas provas tomam essa propriedade, vou até falar devagar, organoléptica. São aquelas propriedades que eu vou usar os órgãos do sentido. Claro, e aqui eu já deixo para vocês a dica que não pode provar ácido, né, gente? Um ácido do cotidiano que a gente é comestível nas nossas saladas é o ácido acético presente no vinagre, com uma concentração bem pequenininha, gente. Então, cuidado, não prove ácidos. Ácidos não podem ser provados. Esse já é um conhecimento registrado na história. O ácido limão, o ácido vinagre, esses que são comestíveis, nos dão a ideia de que eles têm o sabor azedo, ok? Gente, chegamos agora numa parte que é tão importante, e a sua importância, apesar de ser uma parte muito descritiva dos ácidos, se faz porque esses nomes estão em todas as provas. As classificações dos ácidos, ou seja, a forma que os cientistas arranjaram para organizar o pensamento sobre os ácidos é de extrema importância. Veja só, os ácidos podem se classificar inicialmente segundo esses critérios aqui. Primeiro, a presença de oxigênio. Ou o ácido terá oxigênio, ou o ácido não terá oxigênio. Se o ácido tiver oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Está aqui o ácido mais relevante que existe na química. E para a prova Enem, gente, chuva ácida. Para várias provas que cobram química ambiental no país, chuva ácida. É o principal ácido da chamada chuva ácida. Então são oxiácidos. Repetindo, eles têm oxigênio. Hidrácidos serão aqueles ácidos que não possuem oxigênio. Então, muito cuidado, hein? Porque as provas criam uma pegadinha que os hidrácidos têm hidrogênio e os oxiácidos não têm hidrogênio. Mentira, gente, é fake isso. É só para o aluno escorregar. Todo ácido de arrênios vai ter hidrogênio. Então, os hidrácidos não têm oxigênio e os oxiácidos têm o oxigênio. Próximo critério de classificação, presença de carboxila.
A carboxila é característica lá da química orgânica. Olha aí, é característica lá da química orgânica. Eu já falei nele hoje. Tempera as nossas saladas e é o ácido acético. Isso é uma carboxila. Se tiver carboxila, o ácido vai ser orgânico. Se não tiver, o ácido é inorgânico. Coloquei aqui o segundo ácido da chuva ácida. O HNO3, ácido nítrico, 2 ácidos fortes. Olha aí, eles são 2 ácidos inorgânicos e também oxiácidos, todos os 2. Próximo critério, gente, volatilidade. Volatilidade, ser volátil, é ter essa capacidade de vaporizar. Eu gosto muito de dizer de voar, lembrando aí do Peter Pan, né? Então, ser volátil é querer imitar o Peter Pan, é voar. E quando uma substância, normalmente os ácidos voam, são voláteis. A minoria dos ácidos é não volátil e nós chamamos de ácidos fixos quando eles não são voláteis. Está aqui os 2 exemplos mais usados, mais tradicionais que a gente tem. E todos os demais, estou usando aqui um ácido que está presente também na chuva ácida, mas ele não torna o pH tão baixo, mas ele está presente também, HNO2, ácido nitroso, ok? Próximo critério, gente, dos hidrogênios ionizáveis. Esse é um dos mais importantes. Esse critério, ele está em muitas questões. Então, olha só para ele. Os ácidos podem ser monoácidos. Mono está indicando 1. Diácidos, 2. Triácidos, 3. Tetrácidos, 4. Os hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que vão sair. Normalmente, esses hidrogênios coincidem com o número de hidrogênios da fórmula. Normalmente, eles coincidem com o número de hidrogênios da fórmula. Regra geral, o número de hidrogênios da fórmula do ácido será o número de hidrogênios ionizáveis. Ok? A gente memoriza a regra para depois encontrar exceções. As exceções estão em menor quantidade. Ok? Em menor quantidade. Último critério por enquanto, número de elementos químicos presentes no ácido. Nós vamos ter um ácido binário, só tem 2 elementos, pode olhar, ó, o H e o F, esse importante ácido moderado que faz aquela impressão nos vidros, né, gente? Então, HF só tem 2 elementos, o hidrogênio e o flúor. Ternário tem 3 elementos, veja, cuidado com a diferença, né? Ó, elementos e átomos. Aqui eu tenho H, tenho S e tenho O. Só são 3 elementos, então o cara é um ternário. Aqui eu tenho o H, o F, o ferro, o carbono e o nitrogênio. São 4 elementos, se são 4 elementos, o ácido é chamado de quaternário. Ok? Mais um tópico, gente, seguindo, depois que a gente terminou essa parte descritiva das classificações, a gente vai falar daquilo que o ácido, que mais representa o ácido no meio aquoso. O que é? É o que nós chamamos de ionização. E a ionização, ela se configura pelas suas 3 primeiras letrinhas. Ela produz íons dentro da solução aquosa. Ionização é o fato, é a ocorrência de uma substância, olha aí de novo ele, o ácido nítrico, responsável pela chuva ácida, um dos responsáveis pela chuva ácida. Quando ele cai na água, a água pela sua característica polar, consegue quebrar o ácido. E é exatamente por isso que o ácido vai liberar o que, gente? H3O+. H2O virou H3O+. O que foi que aconteceu? Ora, o H do HNO3, do ácido, ele foi transferido para a água. Olha aí o que foi que aconteceu. Então, isso daí é ionização. O HNO3 se quebra. Repetindo, via de regra, o número de hidrogênios da fórmula, está aqui, ó,
esse 1 bem aqui, ok? Verdinho, tá? É o número de hidrogênios ionizáveis. Via de regra, é assim que acontece. E aí, como eu falei agora há pouco, a gente conhece a regra para depois ser apresentado a exceção. Olha só, duas importantes exceções da química inorgânica. Olha só, H3PO2 e H3PO3, dois ácidos com fósforo, hipofosforoso e fosforoso. Nós vamos chamar o hipofosforoso e fosforoso, nas próximas aulas a gente vai estudar nomenclatura de ácidos, a gente vai aprender como fazer essa nomenclatura. Mas por enquanto, eu quero que você perceba um detalhe. Quando a gente vai fazer a fórmula de um ácido, eu pego o elemento que está no centro e coloco no centro da representação. Coloco os oxigênios ao redor deste elemento, só são 2. E coloco os hidrogênios ligados aos oxigênios. Mas como eu já disse, este ácido e este são duas exceções. Onde estão as exceções? Olha aí, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio. Atenção para a regra, atenção para a regra. Toda vida que um hidrogênio estiver ligado ao oxigênio, ele vai ser ionizável. Digo para você o porquê. Porque essa ligação é muito polar, mais fácil de quebrar na água. Agora, diferente, vou trocar até a cor. Esse hidrogênio não está ligado no oxigênio, ele está ligado direto no fósforo. É uma exceção, tá? Esse hidrogênio também não está ligado no oxigênio, está ligado no fósforo. É uma exceção. Então, só existe um hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, este ácido, apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, olha a exceção, não é um triácido, ele é um monoácido, porque só existe um hidrogênio ligado ao oxigênio. A outra exceção, também com fósforo, temos o mesmo raciocínio. Hidrogênio ligado ao oxigênio, temos 1. Hidrogênio ligado ao oxigênio, temos 2. Hidrogênio ligado ao fósforo, não ionizável. E assim você aplica para os outros ácidos. Esse ácido, portanto, apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, é exceção. Ele vai ser um diácido. Show? Vamos para a última parte agora. E nessa última parte, nós vamos falar sobre o grau de ionização. Aqui, eu já estou dando um aspecto quantitativo para a ionização. O grau, gente, antes de você saber a fórmula, tem muita gente que se liga na fórmula, mas entenda o que a fórmula significa. A fórmula significa uma fração. E o que é uma fração? É uma parte de um todo. O que é o todo? São as moléculas colocadas. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu coloquei 100 moléculas de HCl dentro de água destilada. Só tem água. Coloquei essas 100 moléculas. O que já se sabe é que 92 destas 100 moléculas se separam. Sofrem o quê? Ionização. Essa é uma parte do todo. 92 moléculas se separam, 8 permanecem juntas. Agora nós vamos para a fórmula. Alfa, que é a letrinha que eu represento o grau de ionização, são as moléculas ionizadas. E aqui, gente, você pode usar de vários modos. Você pode usar em mol, em moléculas, de vários modos. O grau de ionização é em cima, numerador, moléculas ionizadas, sempre vai ser um valor menor. Dividido pelas moléculas adicionadas, sempre vai ser um valor maior. Nem todas as moléculas se ionizam. E é exatamente esse alfa que vai me dizer a força. Força. Como é que eu vou medir a força de um ácido? Gente, de forma experimental,
E as questões, algumas delas, dão essas informações e você tem que estar apto a olhar para a questão e reconhecer que aquilo é uma informação sobre a acidez. A mais tradicional de todas, ou por assim dizer, a mais antiga de todas, é o alfa, é o grau de ionização. E aí a gente tem um outro critério de classificação. Os ácidos podem ser classificados quanto à força. O ácido será forte quando o seu alfa for maior do que 50%. Olha aí, vou listar aqui alguns ácidos fortes para você. O HCl, 92% aproximadamente. O H2SO4, 60% aproximadamente. O HNO3 e outros ácidos são considerados fortes quando o alfa foi maior ou igual a 50%. Ok? Aqui você vai olhar para a questão e a questão vai te dizer. Mais na frente, nós vamos aprender umas técnicas para a gente diagnosticar se o ácido é forte ou fraco ou semiforte. Ora, os ácidos são semifortes quando esse alfa, dado na questão, ele estiver entre 5% e 50%. O mais tradicional de todos eles é o HF, 8% aproximadamente. O H3PO4, que é 27% aproximadamente. Olha só, e fracos quando o alfa for menor do que 5%. Vou dar aqui como exemplo o HCN, muito menor do que 1%, muito menor do que 1% o seu grau de ionização. O H2S também muito menor do que 1%, 0,070 e tantos por cento. Ok, gente? Então, aí temos os ácidos e agora a gente vai resolver umas questões, tá bom? Vamos comigo. Considere a dissolução de 0,10 mol de cada um dos ácidos relacionados na tabela a seguir, separadamente em 1 litro de água. Está aqui os ácidos: acético, fluorídrico e fórmico. Está aqui a fórmula, mas o mais importante, está aqui o Ka. O que é o Ka? O Ka é um valor numérico. Na hora da nossa aula, eu falei sobre um valor numérico alfa. Deixa eu relacionar agora com o Ka. Vem aqui comigo, ó. Toda vida que um ácido sofre ionização, ele se separa nos seus íons. Aqui nós temos os produtos e aqui nós temos o reagente. A ciência, os químicos, aprenderam a calcular uma constante. E essa constante coloca no numerador os produtos, já que a concentração de H+, entre colchetezinhos, a concentração é a concentração e ela está aumentando, está sendo produzido. Ele está aqui no numerador. Ser ácido é liberar H+. Será mais ácido quem liberar mais o H+. Se o numerador de uma fração é grande, ele cresce, a fração cresce. Então, este valor me diz sobre a acidez. É um valor que vai ser melhor estudado lá no equilíbrio químico, um pouquinho mais na frente, mas aqui a gente já vai precisar, porque muitas questões utilizam. É um segundo valor numérico para medir a acidez. O Ka é, portanto, o produto das concentrações dos íons dividido pela concentração das moléculas que não foram ionizadas. Olha aí. Quanto mais ionização, maior força. E quais são elas? Todas as medidas de acidez. O alfa, né, gente? Quando ele cresce, a força cresce. Logo, o Ka também. Logo, a concentração de H+. Claro, a concentração de H+ é a causa de tudo. Se ela aumenta, aumenta o Ka, consequentemente aumenta o alfa. Agora, gente, a ciência também utiliza, as provas também utilizam, e o Enem está utilizando demais, sempre utilizou, o pH e o pKa. Ó, se refere ao Ka e se refere ao H. E a formulazinha do P está aqui, gente. Como é uma função logarítmica e ele tem um sinal negativo,
ok? Esses cálculos vão ser vistos também lá no equilíbrio químico. Mas toda vida, fica a dica, quanto maior for o Ka, menor será o pKa. Quanto maior for a concentração de H+, menor será o pH. Então vamos voltar. Olha só, o ácido tem o maior valor de Ka. Está aqui ele, né, pessoal? Ó, 7 vezes 10 a menos 4. E o que tem o menor valor? 1,8 vezes 10 a menos 5. O menor valor. De acordo com as informações da tabela e com base nos seus conhecimentos sobre ácidos fracos e pH, compare os 3 ácidos entre si e considere as seguintes afirmações. Primeira delas, o ácido acético pode ser considerado o mais forte. O ácido acético, gente, tem um menor valor de Ka. Ele é o mais fraco. Lembra que a gente consome no vinagre? Ele é o mais fraco. Então, falso, primeira. 2, o ácido fluorídrico é inorgânico, tá certo? Ele não tem carboxila, veja, ele só tem o H e o F. Para ser orgânico, tem que ter a carboxila, COOH. Show de bola? O ácido fluorídrico é inorgânico, possui o maior valor de Ka e, portanto, é o ácido mais forte. Exatamente, ele é o ácido mais forte. Verdadeiro, 2. 3, a solução de ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. Para ter o menor valor de pH, tem que ter o maior Ka. Lembra que é invertido? O P sempre inverte. Quanto menos, é mais forte. O P sempre inverte. Quanto menos, é mais forte. Quanto menor, é mais forte. O pH e o pKa tem essa relação invertida. Quanto menores os seus valores, mais fortes serão os ácidos. Quanto menor o pH e quanto menor o pKa, mais força o ácido tem, mais hidrogênios o ácido libera, mais ionização o ácido passa. Então, quando diz que o ácido fórmico, olha o valorzinho do fórmico, é o maior dos valores da tabela? Não. A solução de ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. Nananina. Falso. 4. A solução de ácido acético apresentará o maior valor de pH. Não é invertido? O P inverte. O P inverte. Se tem o maior valor, ele é o ácido mais fraco. Tá certo isso, gente? O Ka está me dizendo. Ele tem o menor Ka. Cuidado, faz devagar. Mas fica com a regra na cabeça. Toda vida que tiver P, você tem que raciocinar de cabeça para baixo. Como assim, Milton? Entendi, não. Repetindo. O P é de cabeça para baixo. Quanto menor o seu valor numérico, maior a característica. Então, o pH, quanto menor ele for, mais ácido é o sujeito, mais ácida é a substância, maior a ionização. O P sempre inverte. Vamos para frente. Segunda questão, mais uma questão que nos traz aqui os valores de pKa. pKa, pKa. Já vou de cara neles, ó. pKa 1,2, 3,83, 4,76. Qual é o menor? Esse vai ser o mais ácido, porque o P sempre inverte. O P sempre inverte. Não esquece disso não, ok? Os ácidos orgânicos estão muito presentes na vida diária, como a gente já comentou, seja na nossa alimentação ou na produção de alguns produtos, de algum produto cosmético. Porém, deve-se tomar muito cuidado ao manuseá-los, para evitar algum perigo à pele. Para saber o quanto um ácido é perigoso, os químicos observam uma propriedade que se chama índice de acidez, que é medido pelo alfa, que é medido pelo Ka, que é medido pelo pKa, por todos esses valores numéricos. Tá? A seguir, são apresentados alguns ácidos e seus respectivos pKa. O P inverte. Olha aí os valores de pKa. Com relação a esses ácidos e seus respectivos valores de pKa, pode-se dizer que
O ácido acético é mais ácido que o oxálico? O acético é mais ácido que o oxálico? É não, porque o valor é maior. Ele é mais fraco, ok? Ele é mais fraco. A força vem dali para cá, dali para cá. Olha aí, do maior valor para o menor valor. A força aumenta. O ácido acético é mais ácido do que ninguém. Não vou nem ler o resto. O ácido acético aqui é o mais fraco de todos. Repetindo, porque ele tem o maior valor de pKa. O ácido oxálico é mais ácido que o ácido glicólico. O oxálico é mais ácido do que o glicólico. Tem o menor valor, portanto vai ser mais forte. Pelos valores de pKa apresentados, nenhum dos três compostos pode ser considerado ácido. Isso é falso, né, gente? O ácido oxálico é mais ácido que o ácido acético, que por sua vez é mais ácido. Opa, já vou parar. O acético é o mais fraco desses três. De novo, o P inverte, tá? Fica com isso. Nossas duas exceções, que nós comentamos na hora da aula, o H3PO3 e o H3PO2, ok? O H3PO3 está sendo dito, ó, o ácido fosfórico pode ser produzido a partir do fósforo como matéria-prima. Devido a isso, as empresas brasileiras que produzem compostos orgânicos do fósforo, como as farmacêuticas e as de adubos, têm uma grande dependência de importação. Além do ácido fosfórico, o elemento fósforo forma outros ácidos, tais como o H3PO3 e o H3PO2. Eles são exceções de quê? Tá? Eles são exceções do número de hidrogênios ionizáveis. Apesar de ter 3, ele é um diácido, só 2 são ionizáveis. E apesar de ter 3, ele é um monoácido, só tem um hidrogênio ionizável. Então está aqui a classificaçãozinha direta das duas exceções sendo cobradas, ok? Diácido e monoácido para você. Vamos para o último? Aqui, ó. Um ácido, quanto à força, classifica-se como forte, moderado ou fraco, conforme a escala de grau de ionização a seguir. Está aqui ela, ó. Se tiver menor do que 5, ele é fraco. Entre 5 e 50, ele é moderado. Entre 50 e 100, ele é forte. Assim, comparando-se o ácido A, cujo grau de ionização é 40%. Ele está aqui, né, gente? 40%. Com outro B, no qual, na ionização de 1 mol de moléculas, ou seja, moléculas que foram adicionadas, 1 mol. Lembra quanto é 1 mol? Vou já lembrar para você quanto é 1 mol. Somente 2,4 vezes 10 a 23 moléculas não se ionizam. Aí a pessoa faz a continha, ó, 2,4 dividido pelo mol. Vem comigo aqui que eu vou lembrar para você como é esse cálculo, ó. Se 2,4, 1 mol, pessoal, é 6 vezes 10 a 23. Se 2,4 vezes 10 a 23 não se ionizaram, faz a continha, 3,6 se ionizaram. Se 3,6 se ionizaram, quando a gente divide os dois valores, moléculas ionizadas, sobre as que foram adicionadas, o valor dá 0,6. Olha só, característica do alfa, sempre é um valor menor do que 1. Não é uma fração do todo, é menor do que o todo. Então vai ser menor do que 1. A gente pode transformar o alfa em percentual, né, gente? Então o alfa deste ácido B é 60%. Aí olha só, letra A. A é mais forte que B. É não. O do A é 40 e o do B é 60. A e B são igualmente moderados. Não. A é tão fraco quanto B. Não. B é mais forte que A. Beleza? Uma pegadinha. A questão deu a quantidade de moléculas que não se ionizam, mas o alfa são aquelas que se ionizam. Obrigado pela sua atenção. Professor Milton com vocês. Um beijo no coração de todos vocês, essa juventude do bem. Valeu!